Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Aí já estamos praticamente no mês de maio, né? Está chegando o 5º mês do ano. Realmente o ano está correndo bastante. Vamos aproveitar aí, vamos ver se temos foco no nosso trabalho, naquilo que fazemos, para cada vez mais ter mais produtividade. E isso nos trará certamente a felicidade também na vida profissional. Bom, estamos iniciando o nosso programa desta semana. Vamos conversar com o Dr. Carlos Biderman. Biderman, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, eu vou sempre Muita viagem ou não? estar aqui. Não, até que nem tanto, estamos por aí Deu uma esses paradinha últimos dias. e tal. Deu uma paradinha, estive em Recife 2 vezes esse ano, Curitiba tenho ido com bastante frequência, São Paulo agora semana que vem, então retomaram as viagens, mas não no ritmo que era antes da pandemia, muitas reuniões ainda online, então isso facilita bastante a vida, né? Isso inclusive acabou reduzindo o custo das empresas, né? Porque deslocamentos e viagem nesse Brasil imenso é complicado, né? Também, né? Com certeza, agora as companhias aéreas e os hotéis que estão sofrendo, já diminuiu bastante a ocupação em Porto Alegre, eu sei que os hotéis já estão com ocupação bem razoável, até semelhante à anterior à pandemia, né? E os aviões, claro que a maré aérea diminuiu, mas os aviões estão sempre lotados, né? A gente que anda para lá e para cá está sempre com voos lotados, né? Mês que vem pretendo ir para os Estados Unidos, tem alguns eventos por lá, vou fazer um curso de atualização também, é importante a gente estar se atualizando, né? Então, sim, claro, mês que vem, em maio, passo por lá. Que beleza. Bom, em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar, né, pelo hexacampeonato, é isso? Na verdade, como eu não sou mais presidente do conselho, aceito os cumprimentos como gremista, que valem para ti também, como conselheiro, mas até estava falando com o meu sucessor lá, o Bugin, depois do jogo, no sábado. Ele foi meu vice durante 6 anos, né? Fomos 5 vezes campeões gaúchos, e ele agora é o presidente do conselho. Então, ele é o único dirigente ex-campeão, de fato. É verdade. Biderman, outra coisa é que o Grêmio agora está, assim como o Internacional, que jogou essa semana aqui em Porto Alegre, o Grêmio também jogou lá fora. Na Copa do Brasil, o Grêmio disputa aí para ser também ex-campeão. Né? É ele, o Cruzeiro, tem mais um que é a Penta, né? Eu acho que ele e o Grêmio. Cruzeiro e Grêmio, né? Por enquanto é Cruzeiro e Grêmio. O resto do pessoal aí tem 1 ou 0, né? Esse pessoal aí não desqualificado. Aí esse não conta. É 1 ou 0, esse não conta. Esse que não tem título não conta, né? Mas o que tu acha? O Grêmio tem time para almejar alguma coisa maior que a Copa do Brasil? É muito cedo para dizer, né? Se o potencial tem. Agora, depende de uma série de fatores. Dá uma encaixada, né? Como às vezes encaixa os times, o próprio... o Grêmio no passado, né, que algumas vezes não tinha, se dizia, não tem plantel para ser campeão, mas dava encaixado, o time engrenava, como conseguia, vamos dizer assim, com um bom plantel, com um bom treinador, vamos dizer assim, o plantel fechado, aí pode ganhar. Então não está proibido de aspirar a esse tipo de coisa. No Brasil hoje tem o Palmeiras jogando bem, sofreu para ganhar do Água Santa, perdeu no primeiro jogo, o segundo foi mais tranquilo. Flamengo muito mal, né, com muita dificuldade, vai ter muita dificuldade nessa transição lá do treinador. Fluminense arrumadinho, mas não é um time excepcional. Atlético Mineiro também com problemas, né, quase perdeu para o Brasil de Pelotas, né? Saiu perdendo o jogo, então não tem bicho-papão no Campeonato Brasileiro, talvez o Palmeiras. Então não está proibido de ganhar, nem Copa do Brasil, nem Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, acho que tem boas chances Depende de encaixar. Plantel talvez não tenha, talvez com 2, 3 peças ali de substituição, de reposição. Não sei o Natan como vai entrar no time do Grêmio, mas acho que tem toda a condição de potencialmente disputar, né, os dois campeonatos. Perfeito. Bom, vamos falar agora um pouquinho de economia. Na verdade, assim, o Biderman é empresário, consultor, e na verdade um dos grandes problemas da economia brasileira ao longo de toda a história é as taxas de juros elevadas, que sempre foi uma característica da economia brasileira. Você quer saber o seguinte? A taxa de juros mais elevada, a Selic mais elevada do Brasil aconteceu, sabe em que governo? Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro governo dele, 18,7%. A segunda taxa de juros mais elevada aconteceu no governo Dilma, primeiro, 14,8%. Isso, acreditem, a taxa de juros mais baixa, a Selic mais baixa da história da Selic no Brasil, aconteceu, sabe em que governo? Bolsonaro, o ano passado. A média, nós falamos da média do governo, 6,2%. Por que essa grita contra a taxa de juros, Biderman? Eu acho que é natural, os agentes econômicos querem taxas de juros mais baixas para poder, enfim, vender mais, crescer os seus negócios. Eu acho que isso é razoável, essa grita faz parte do jogo político no seu contexto mais amplo, né? Não só dos políticos. Os políticos aí têm outras razões que aí fogem um pouco à racionalidade. Mas eu acho que a demonstração de queda, vamos dizer assim, de inflação
que aconteceu agora no mês de março e vem caindo no Brasil. A menos de 5%. Né? E até a entrada de capitais no Brasil, que é super importante para que venha acontecer, é fruto disso. Ou seja, a taxa elevada de juros é justamente para isso, para conter a inflação e permitir com que a economia se ajuste e possa, enfim, crescer com consistência, né? sem gerar muita inflação. Então, isso que aconteceu no Brasil. E agora a economia dando, vamos dizer assim, dando sinais de recuperação, mostra essa recuperação leve da Bolsa dessa semana, dólar caindo. Isso é fluxo de capitais de fora, mas também efeito da taxa de juros mais elevada que permitiu com que a economia se estabilizasse. Por isso a importância do Banco Central independente, né, Silvio? Poxa, se não fosse independente, já teria sido trocado no início do governo, tinham colocado lá um político qualquer, um petista qualquer na presidência do Banco Central, ia baixar os juros na marra e a inflação ia disparar. Então, que efeito seria esse? Então, essa importância do Banco Central independente, que eu acho que está nos mostrando, quando se vê uma crítica do Lula, é sinal que as coisas estão certas. Tá? Então, ele está criticando uma coisa porque está dando certo. Está dando certo, exatamente. Aliás, eu acho uma política muito burra deles, que não poderia ser outra coisa, né? Porque, veja bem, se tu deixa as coisas... Aí qualquer coisa que deu errado, tá vendo? Eu sempre aleguei que a taxa de juros elevada iria evitar, né, que nós tivéssemos uma boa administração da economia. Pô, era uma razão suficiente. É isso. Então, paciência. Isso é parte do processo de quem conhece a economia e quem tenta preservar vamos dizer assim, a estrutura básica da economia. Claro que se critica, o pessoal da Anfávia critica, porque, claro, que vende menos automóvel, taxa mais barato, vende menos automóvel, o comércio critica, é natural. Mas, por outro lado, o mal maior, que a gente viveu isso, enfim, felizmente já faz bastante tempo, mas a nova geração não sabe o que é uma inflação, conviver com inflação elevada, e o custo que isso trazia especialmente o pessoal mais carente, uma inflação elevada. Então, a contenção da inflação, esse dragão que drenou as finanças da sociedade brasileira durante tantos anos, é super importante. Isso talvez seja a missão maior de um agente político-econômico no Brasil hoje. Aliás, tu falaste uma coisa muito boa, essa questão da relação da inflação com o aumento da pobreza. Tem dados da Fundação Getúlio Vargas, que eu assino a revista Conjuntura Econômica, eles atribuem 30%, um pouco mais, até 35% da atual pobreza no Brasil, ainda é fruto do processo inflacionário ao longo dos anos 80 a 90 no país. Ou seja, aquele período assim, de inflação de quase 80% ao mês, é que fez com que muita gente caísse na pobreza, muitos na miséria, e de lá não saíram mais, apenas foram se agregando mais pobres. Então, a inflação alta, ela promove isso, ela é um peso muito maior sobre as pessoas menos favorecidas da sociedade, como disse o Bider. Claro que está acontecendo na Venezuela e na Argentina, fora toda o comunismo, enfim, lá dentro, mas a questão da inflação só gera pobreza, né? Então, a contenção da inflação é extremamente importante. Bider, uma coisa que afeta diretamente o teu setor, aí, que é a questão da tributação, da estrutura, do arcabouço, né, tributário do país, esse arcabouço, né, na verdade, arcabouço. Como é que tu está vendo digamos assim, esse combo tributário apresentado pelo governo? Eu ainda conversava semana passada com o pessoal ali do Fórum da Liberdade, né? Eu acho que é difícil que haja uma reforma tributária relevante no país. Tá? Eu acho que não há ambiente político dentro do Congresso Nacional para permitir com que haja uma mudança tributária relevante e positiva. Certamente o que vem proposto pelo governo não vai ser muito positivo, apesar de ter algumas pessoas de boa cabeça lá, não vejo com bons olhos o que vem desse pessoal. Então o Congresso tende a segurar um pouco a reforma tributária, que viria para pior, né? Então, você fala reforma tributária, ótimo, todo mundo quer pagar menos imposto, tá certo? Mas ninguém quer pagar mais. Então, a reforma tributária que se olha é sempre olhando sobre esse aspecto. Então, não acho que tenha grande mudança por aí. E o arcabouço fiscal, eu acho que ele só tem um atributo, que é, os agentes econômicos esperavam coisa pior. Por isso que os efeitos na economia até dos agentes econômicos, especialmente do mercado de ações, foi positivo, porque esperavam coisa pior. Mas isso é promessa de limitação de gastos, mas em cima de uma receita futura que não vai acontecer. Então, isso é pura peça de ficção. Eu não acredito nesse arcabouço fiscal. Foi só, vamos dizer assim, uma forma de acalmar os agentes econômicos e mostrar algum tipo de ação do pessoal do governo, especialmente pelo Haddad, que aparentemente está tentando fazer alguma coisa razoável, apesar do desconhecimento de economia dele, mas está tentando fazer alguma coisa razoável. Mas eu não tenho grande expectativa de que vão cumprir as metas nem de gastos e muito menos de receita que estão lá propostas, até pela instabilidade da economia como um todo.
Há uma reavaliação do crescimento do PIB esse ano, que era quase de 2% para 1,6%. Essa semana parece que saiu esse dado aí. Há uma retração no PIB também, apesar de toda essa coisa, esse ambiente assim, mais favorável, né? É natural, né, Silvio? A intranquilidade de todos os agentes é enorme, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Investimentos, como é que vai se investir num país que tem essa incerteza, sem tranquilidade, com o presidente tendo em seus arroubos autoritários e ditatoriais todo dia, né, com uma visão absolutamente anacrônica da economia e, infelizmente, o seu governo segue essa linha, né, que é muito negativa, né? Eu acho que tem um setor que especialmente que tem que prestar atenção, né, Silvio, que nos afeta demais aqui no Rio Grande do Sul, que é a agricultura. Todo esse viés contrário ao setor primário que está entranhado nesse governo Lula é muito ruim para o país, né? Muito ruim para o país, muito ruim para o Rio Grande do Sul. Então, acho que neutralizar essa atuação contra o setor primário, dizendo que o setor primário devasta, que o setor primário agride meio ambiente, que é fascista, que é isso, que é aquilo, isso é absolutamente bobagem, né? O setor primário brasileiro responde por 25% da economia brasileira e produz 8 ou 9 vezes a capacidade de consumo do Brasil, então exporta 7, 8 vezes aquilo que produz. Então, poxa, é um setor extremamente pujante, de primeiríssimo mundo. Hoje, vamos dizer assim, tudo que se criticava no passado, de defensivos agrícolas, esse tipo de coisa que produziam efeitos danosos, hoje a coisa mudou completamente. Não sei se isso aconteceu no passado ou não, mas hoje esse processo é muito mais seguro, né? Então, não há que se falar de destruição, de desmatamento, nada. Só o meu cliente, posso falar disso, que é público, a Suzano, lá de São Paulo, produção de celulose, papel, o maior fabricante de celulose do mundo, fazendo uma fábrica lá no Cerrado, investindo 25 bilhões de reais numa fábrica, vai ser a maior fábrica do mundo de celulose no país. Só a Suzano, sabe quantas árvores ela planta por dia? 1 milhão de árvores por dia planta a Suzano. E sabe o que acontece nos reflorestamentos, esses organismos, essas ONGs, MST e tal, vão lá e põem fogo nas florestas dele. Então tem que estar permanentemente cuidando com brigadas de incêndio para proteger as florestas que eles plantam dessas ONGs, especialmente do MST, que vai lá colocar fogo nos reflorestamentos promovidos pela companhia. Isso que é terrorismo, né? E isso aí é terrorismo, que uma instituição. Mas aí tudo bem, isso pode, é o ódio do bem, né, Silvio? É o ódio do bem. Eu acho que um dia talvez nós não estejamos mais aqui, nós somos de uma geração que construiu o Brasil, graças a Deus, e essa aí, né, esse pessoal aí todo está destruindo, que o que eles sabem é destruir. Essa questão que eles têm contra o agronegócio é porque o agronegócio dá certo. O agronegócio alimenta as pessoas, alimenta os mais pobres, né? Quer dizer, se não fosse o agronegócio, nós teríamos um país aí mais de 60% na linha de miséria, da pobreza. Com certeza, estão os dados para comprovar isso. Biderman, algum recado a mais? Não, Silvio, acho que apesar de tudo a gente tem que dar uma mensagem otimista em relação ao Brasil, temos que pensar para frente, né? Essas mazelas que estamos enfrentando, esse retrocesso todo que estamos enfrentando nesses 100 dias desastrosos aí que aconteceram, acho que o dano está sendo maior do que a gente imaginava, mas vamos olhar para frente, para o futuro, que isso passe, que especialmente que o Congresso consiga segurar esses arroubos autoritários e antidemocráticos desse governo maluco que está aí, que a gente possa, enfim, passar por esse período sinistro da economia, da vida brasileira e sair revigorados desse período para que daqui a 3 anos e pouco a gente possa estar aqui, vamos dizer assim, voltando um país novo, um país que possa voltar a crescer, que possa, aí sim, realmente a volta do Brasil, não a volta para o passado que está sendo promovida por esse pessoal. É esse slogan que eles agora chamaram essa semana, o Brasil está de volta, né? Então, o Brasil da safadeza, do sistema de corrupção, isso que está de volta, né? Eles colocaram muito bem, até eu fiz um texto sobre isso, o Brasil está de volta, esse Brasil, o Brasil velho, quer dizer, o Brasil estava indo e agora está de volta. Dá muito bem a entender isso. Só para concluir, Silvio, toda a mudança que foi feita a partir do governo Temer no processo na lei de responsabilidade das estatais, né, que melhorou barbaramente o resultado das estatais no Brasil, com governança séria, com gente independente de mercado atuando nas estatais. Eles querem voltar atrás, querem destruir a lei das estatais, da governança das estatais, para poder botar político nas empresas. Então, quer dizer, tudo aquilo que foi feito, construído ao longo desses últimos anos, está sendo destruído por esses caras. Eu estou em conselhos onde tem indicações do BNDES e estou indicando, está hoje, na semana passada, no
no Valor Econômico, mostrando que o BNDES está indicando para as empresas onde ele participa conselheiros que são funcionários do banco, ou seja, que pouco ou nada conhecem de governança, de atuação em conselhos e assim por diante. Então, isso é a destruição do país. Né? É por isso que a esquerda quer o Estado, para sequestrar o Estado em benefício próprio. Ela sempre se alimentou do Estado, quer dizer, e a corrupção no meio. Onde está o Estado demais, a corrupção, claro que ela acaba se prevalecendo. Binder, obrigado pela tua presença, um abraço. Eu que agradeço, um abraço e boa noite. Olá, o deserto esteve presente desde a criação do mundo. Jesus o utilizou para refletir e depois espalhar as suas mensagens. Portanto, mesmo em sua aridez e inclemência climática, estar ou passar pelo deserto pode ser o caminho inevitável para se alcançar conquistas e principalmente transformar nossas vidas. Foi a condição imposta ao povo judeu para, assim, entrar na terra prometida. Quem sabe você esteja nessa situação? Então, é hora de se purificar, pois algo de glorioso está por vir. Afinal, todos passamos pelo deserto num dado momento de nossas vidas. Esse é, acredite, o preço da reconciliação com o Criador. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Neste momento empresarial do programa, vamos recebendo aqui a Loni. Loni, obrigado pela tua presença uma vez mais. Bom dia, Silvia, muito obrigada. E um assunto importante, né, Loni, que tu que trabalha nessa área empresarial, tem vários fatores que acabam determinando o sucesso ou não de um empreendimento empresarial. E um dos aspectos, um desses pilares é a questão do planejamento tributário. Uma empresa que tem um planejamento tributário eficaz, contundente e com fundamentos, ela está criando condições para ela cada vez mais avançar no mercado, progredir e prosperar, não é mesmo? Sim, bom dia, Silvio, bom dia aos ouvintes. E realmente, né, o planejamento tributário, então, o Brasil, ele é um dos países com a maior carga tributária do mundo. Isso não é uma novidade para os gestores que lidam diariamente, né, com o fisco. E para conseguir diminuir, então, essa influência dos impostos no faturamento das empresas, muitas empresas elas recorrem ao planejamento tributário. E, a princípio, até pode parecer uma tarefa fácil, entretanto, ela envolve bastante conhecimentos. Para fazer um planejamento de qualidade, é preciso conhecer quais os tipos de impostos e quais são as suas características. E, além disso, é necessário também um profundo conhecimento da empresa, qual o ramo de atividade e o seu faturamento. E, com isso, é possível realizar algumas mudanças que irão permitir com que a empresa pague menos tributos, sempre seguindo a legislação. Então, nós temos aqui que é o planejamento tributário. O que é? Então, de uma forma bem simples, ele é um conjunto de ações, estudos e estratégias que buscam entender quais são os tipos de impostos e como eles incidem dentro de uma empresa. E nós temos, então, os principais tipos tributos, né? A empresa ela pode optar ou pelo Simples Nacional, que está dentro o MEI também, e o lucro presumido e o lucro real. Então, esses são os mais utilizados atualmente. A maioria das empresas é pelo lucro presumido ou lucro real?
Pelo lucro presumido. Uma grande quantidade de empresas, ela opta pelo lucro presumido. Como é que funciona o lucro presumido? De modo geral. A tributação é sobre o faturamento. Essa é a diferença do... dentro do lucro presumido do lucro real. Resultado, né? Isso, e o lucro real, ele é sobre o resultado. E o lucro presumido, ele é um pouco mais fácil em termos de obrigações acessórias. Então, tem muita gente que opta por esse lucro presumido em função de ter uma certa... não ter um controle tão rígido, não ter tantas apurações, né, para eles serem feitas. É mais simples, né? Mais simples, isso, né? É mais simples porque ele tributa o faturamento. E aí o que acontece muitas vezes até é vantajoso esse tipo de esse sistema, mas muitas vezes a empresa ela está acostumada ou utilizou durante um período o lucro presumido, então ela acaba sempre utilizando e não é feito um estudo mais aprofundado, que é o planejamento tributário, para ver se ainda é vantagem para ela, né, ou se depois de algum período, né. E no caso nós também tivemos agora a pandemia, então as empresas elas muitas vezes uma atividade que era secundária antes, né, após pandemia ela se tornou como atividade principal. Então esse estudo esse planejamento tributário agora ele é mais importante do que sempre, né, que é bom fazer no final do ano, em geral, que as empresas fazem, né? Justamente por que ela pode acabar ganhando uma vantagem, né? Com esse estudo e sempre dentro da legislação. Então, ela é uma forma bem simples, de uma forma simples, explicando, né, o planejamento tributário, um conjunto de ações, estudos e estratégias, então, que buscam entender quais são os impostos, né, e como eles incidem dentro de uma empresa. E o objetivo de toda essa análise é garantir que a empresa cumpra com as obrigações tributárias e ressaltar também que todas as reduções elas são feitas de acordo com a legislação. Dessa forma, a empresa não estará infringindo nenhuma lei, né, quando passar a pagar menos impostos. E é importante, né, quando tu fala em pagar menos impostos, porque toda empresa ela precisa ter esse tipo de assessoramento, como a Aloni e o pessoal que vem aqui estabelece e oferece, porque, na verdade, essas questões são muito complexas e o empresário, às vezes, ele está focado no objetivo da empresa e ele não consegue também dar a mesma atenção e não tem a mesma especialidade para tratar das questões tributárias da empresa. E é importante dizer, o presidente Jair Messias Bolsonaro sempre diz o seguinte, que ele joga dentro das 4 linhas. Eles também jogam aqui dentro das 4 linhas, ou seja, dentro da legislação, aí há alternativas, há formas, há maneiras de se fazer e de obter melhor resultado para a empresa, ou seja, pagar menos imposto, por exemplo, dentro dessas 4 linhas, dentro do que estabelece a lei. Exatamente. Então, as vantagens do planejamento tributário, ele não é vantajoso apenas para grandes empresas que movimentam valores altos e possuem muitos funcionários, e ele também se mostra muito útil para os pequenos negócios. E é comum que os gestores das pequenas empresas, eles não tenham um conhecimento, um aprofundamento no sistema tributário brasileiro, e nesse sentido, o planejamento tributário ele é de uma grande ajuda por contar com o apoio de especialistas. E assim, a questão, o Simples, ele também é muito utilizado, e só que ele tem 4.800.000 é o valor máximo, né, para enquadramento pelo lucro presumido. Anual, né? 4 milhões por anual. Isso. Então, o que aconteceu, por exemplo, um caso de uma empresa que ela tinha 2 unidades em Porto Alegre e que aí ela resolveu abrir mais uma unidade no interior do estado, num shopping, onde a locação é cara e ela fez todo um planejamento, só que ela não se deu conta de que com essa unidade a mais ela sairia fora do Simples, porque o faturamento ia aumentar. Mais impostos. Isso. Então, ela acabou caindo num outro sem planejamento
e ainda uma locação cara deslocou pessoas daqui para lá e o foco, e sendo que acabou que a empresa quase quebrou por esse motivo, né? Uma empresa que estava sólida, que estava bem programada, mas dentro dessas duas unidades. É né? bom que tu tenha falado isso aí, né, Eloni? Porque, na verdade, assim, às vezes o empresário, não, eu vou fazer o que está dando certo, mas daqui a pouco dá um passo errado, um passinho, mesmo que não seja de má fé, mas por falta de conhecimento, Sim, e acaba nisso. Exatamente, porque o gestor da empresa, ele vê com amor aquilo ali, olha, né, agora vamos lá, eu vou realizar o meu sonho, que é interiorizar, né, a empresa, no caso, e aí acaba caindo nisso, né? Tá e aí acaba tendo um custo muito alto também, né? E aí, às vezes, não... Aí coloca por água abaixo todo o trabalho de longa vida. Exatamente, muda o foco, aí deslocou os funcionários daqui para lá, com locação, com moradia, com uma série de coisas, e não aumentou nada financeiramente, né? Deu prejuízo. Só deu prejuízo. Loni, obrigado pela tua presença aqui. Eu fico muito feliz quando pessoas como a Loni vêm aqui e dá esse esclarecimento, porque o objetivo do programa é exatamente alertar, esclarecer e dar um caminho para a área empresarial, porque sem as empresas, sem os negócios, sem a economia, o que resta para nós? Né? Então nós temos uma economia muito próspera no Brasil, tomara que continue, e ela será cada vez mais próspera e segura, nos oferecendo empregos, renda, para que nós possamos nos realizar profissionalmente e manter as nossas famílias através disso, através dos negócios, através de uma orientação boa para seguir um caminho seguro. Obrigado, Loni. Até uma próxima. Muito obrigada, Silvio. Até a próxima. Uma outra questão importante que a gente tem trazido aqui é a questão que se relaciona ao mercado imobiliário. Aqui nós sabemos que, historicamente, é um problema que aqueles chamados contratos de gaveta, quer dizer, tu compra um imóvel e não escritura no teu nome, não faz escrituração no teu nome, quer dizer, fica no nome do vendedor. Doutor Gustavo Bernardi, esse é uma questão histórica, né, complexa e que hoje está muito mais agravada. Sim, Silvio. Na verdade, como tu falasse bem, essa é uma questão histórica. A grande maioria das pessoas desconhece a necessidade de escriturar o contrato de promessa de compra e venda. Como é que se dá uma transação imobiliária? Via de regra, né? O corretor vai lá, fecha o negócio e faz um documento chamado arras, que é um sinal para amarrar o negócio. Depois disso, ele faz um outro documento chamado contrato de promessa de compra e venda, né? E muitas vezes ele termina ali, parou o trabalho ali, né? O que as pessoas precisam entender é que não basta o contrato de promessa de compra e venda. É necessário que você faça a escritura de compra e venda. E não só fazer a escritura de compra e venda. É necessário que você pegue essa escritura de compra e venda, leve até o registro de imóveis onde aquele imóvel está inscrito e faça a transferência da propriedade do antigo proprietário para você que comprou o imóvel. O que está acontecendo atualmente, Silvio? Né? Foram se criando diversos mecanismos de defesa patrimonial, em que a justiça vai lá e encontra bens, penhora bens e torna bens indisponíveis. Alguns anos atrás se criou um cadastro chamado CENIB, Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Então olha o que está acontecendo, Silvio, agora. Você comprou o imóvel, pagou ele, fez um contrato de promessa de compra e venda. Mas a pessoa física ou a empresa que lhe vendeu o imóvel é devedora do fisco, é devedora em ação trabalhista, é devedora em alguma execução. O credor dessa empresa vai lá e pede a inscrição desta empresa ou dessa pessoa física no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. O que acontece? O seu imóvel, o imóvel que você comprou, mas que não escriturou e não botou no seu nome, acaba ficando indisponível. Você não consegue fazer mais nada com ele. E existem casos muito piores, em que depois dessa indisponibilidade, este imóvel, porque ainda está em nome do proprietário anterior, vai a leilão. É penhorado e vai a leilão. Sempre houve uma defesa para isso, chamado embargos de terceiro. O que acontece é que hoje em dia o entendimento jurisprudencial, o entendimento dos tribunais é de que este comprador que foi negligente em colocar o imóvel em seu nome tem culpa em deixar ele ser penhorado. E se tem aplicado sucumbência contra o comprador do imóvel. E esses valores são altíssimos, Silvio, né? As pessoas tem que pensar de que essa sucumbência, esses valores são
percentuais sobre o valor da dívida ou sobre o valor do próprio imóvel. Para quem não entende, o que é sucumbência nesse caso? Sucumbência é quando a gente entra em juízo e perde um processo, né? O detalhe é que nos casos dos embargos de terceiro, o embargante, o novo proprietário, ainda que ganhe o processo, é condenado em sucumbência, porque ele deu causa ao credor penhorar o imóvel dele, né? Ele consegue livrar o imóvel dele daquela penhora, ele consegue tirar aquela indisponibilidade, ele vai gastar com o processo e ainda vai tomar uma penalidade, uma sucumbência por ter sido negligente em transferir o imóvel para si e permitir dar causa a esta penhora, né? Isso é uma mudança muito drástica do entendimento dos tribunais. Começou agora, no finalzinho do ano passado, no meio do ano passado para cá, mas cada vez mais a gente tem visto os tribunais aplicarem esta culpa àquela pessoa que demora em colocar o imóvel em seu nome. Portanto, a dica é: coloque o imóvel em seu nome, regularize a propriedade. Eu só sou dono daquilo em que lá no registro de imóveis diz que o dono sou eu. Eu preciso colocar aquele imóvel no meu nome quando eu compro, tá? Para evitar qualquer dívida do proprietário anterior. Perfeito, não precisa nem esclarecer mais, é muito bem detalhada e didaticamente esclarecido, e é importante, né, que as pessoas tenham essa consciência, porque se não fizer agora, depois vai ser muito mais difícil, pode perder o imóvel, né? Pode. Existe uma situação muito importante. Durante muito tempo, os contratos de financiamento habitacional, o antigo BNH, as pessoas não conseguiam transferir. Então elas faziam contratos de gaveta, a pessoa comprava e continuava pagando em nome do proprietário anterior. Hoje esses contratos estão chegando ao final de seus financiamentos e muitos deles as pessoas não estão conseguindo regularizar porque o proprietário anterior tem dívida, ou faleceu, ou era dono de uma empresa que deixou dívida, etc, etc, etc. Perfeito. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem. A área previdenciária, é claro que ela recebe um tratamento importante aqui, porque, afinal de contas, nós estamos num processo muito rápido no Brasil de envelhecimento da população. Então, cada vez mais as pessoas estão envolvidas com a questão previdenciária. Não que isso não seja assunto, né, interesse dos jovens. É fundamental também. Mas, sobretudo, para aquelas pessoas que já estão dentro do processo todo, né, de amparados ou a ser amparados pela Previdência Social. Por isso que está aqui o Marcelo. Marcelo, obrigado pela tua presença uma vez mais. Eu que agradeço. Estamos de férias ou não? Não, estamos tirando o recesso, não há férias. Fora do recesso, a batalha está... O recesso a gente utiliza para botar algumas coisas em dia que vão se acumulando, né? Mas depois a gente... Azeitar a máquina, né? Exato. Depois toca a ficha, né? Bom, Marcelo, tem claro os aspectos sociais da Previdência Social. Isso é inegável, né? A Previdência Social, né? Então, esses aspectos sociais. Os principais, os mais... Vamos ressaltar os mais importantes. Com certeza, Silvio. Historicamente, a Previdência Social, como lei, como uma imposição, uma obrigação legal para as pessoas verterem contribuições, porque é bem como tu coloca, interessa aos jovens, porque a Previdência Social é a contribuição de todos para manter aqueles que estão impossibilitados. Começou na Alemanha, lá por volta do ano de 1900, na época de Otto von Bismarck, começaram as legislações que protegiam pessoas contra problemas de saúde, incapacidade, invalidez e os dependentes no caso de morte.
se percebia que as pessoas ficavam desamparadas quando morria o arrimo da família. E isso trazia miséria, trazia regresso social. E a gente, como sociedade, nós devemos buscar o progresso social. Então, iniciaram essas primeiras leis, a lei de Bismarck, é conhecida, e no Brasil já existiam os Montepios desde as épocas imperiais, em que funcionários públicos se organizavam em caixas e conseguiam manter familiares no caso de óbito. Mas como lei, nós temos a Lei Eloy Chaves, em 1923, pelos ferroviários, sim, se instituiu a obrigatoriedade da contribuição daqueles que estão na ativa para, em caso de óbito, manter os descendentes, a viúva e os filhos daqueles que restaram, né, daquele colega que veio a óbito. Depois veio as caixas, né, o IAPI, vieram as caixas, e todo foi se reunindo na assistência social, na previdência social que nós vimos hoje. Se criou essa cultura, né? Exato. Primeiro, agora nós estamos com o INSS. Claro. Né? Só que esse problema sempre existiu na humanidade. Aquelas pessoas que dependiam de alguém e que, na falta desse alguém, ficavam desamparadas. E sempre existiu e existe. Então eu quero trazer aqui 2 relatos que nós vemos no escritório para as pessoas se conscientizarem da importância da previdência social. Quando nós começamos o escritório, lá em 2002, eu me lembro de ter atendido um senhor que, quando ele entrou na minha sala, lacrimejavam os olhos, mas não... Claro, era uma situação emocionante, mas era por causa do cheiro de urina que aquela pessoa estava. E ele tinha consciência e a primeira coisa que ele fez foi me pedir desculpas pelo cheiro que ele estava. E ele relatou que eles moravam numa casa de chão batido, com frestas nas paredes, com goteiros no teto, que quando tinham querosene para cozinhar, cozinhavam alguma coisa que conseguiam, mas não era sempre. E aquela história me comoveu e nós começamos a conversar e constatamos que ele tinha um benefício que havia sido cessado pelo INSS, um benefício por incapacidade. Constatamos também que a mãe dele, que residia com ele, era viúva de um senhor que trabalhava para a prefeitura e teve o benefício negado, a pensão por morte negada, na época ainda pela Previmpa. Conversa vai, conversa vem, verificamos as possibilidades para eles. E Silvio, o pessoal de casa, 6 meses depois ele voltou no escritório acompanhado da mãe dele, cheiroso, bem vestido, com presentes. Então aquilo foi muito emocionante, que me arrepia até hoje, na época foi muito emocionante, porque nós vimos como a Previdência Social tem esse aspecto social de resgate da dignidade das pessoas. A outra história que eu quero colocar aqui hoje é uma senhora que eu atendi em 2012. E ela tinha um ex-companheiro com o qual teve um filho, e esse ex-companheiro fez uma bagunça muito grande, porque ele ia ficar recluso os 30 anos, já contando um sexto da pena. Então, eu nem cheguei a perguntar o que havia feito, mas foi algo grave para chegar nesse ponto. E ela chegou, colocou aquela situação para nós e tinha um filho, que na época era uma criança, e nós encaminhamos o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é um benefício que carrega muitos preconceitos, muitas inverdades são ditas sobre ele. Mas, na verdade, é um benefício que é pago para amparar aquelas pessoas que ficam do lado de fora, justamente para impedir, ou pelo menos para auxiliar em boas escolhas. Pois bem, em 2012 atendemos ela, o INSS havia negado o benefício, buscamos na via judicial, comprovamos que era necessário, recebeu os atrasados, tudo certinho. E no final do ano passado, a mesma coisa, ela me chama lá no escritório, olha, vim aqui, agendei apenas para lhe agradecer. E aí levou o menino, que já estava com mais de 18 anos de idade. Estava quase aposentado. E chegou lá e me apresentou, aqui Marcelo, está aqui o menino que nós estamos cuidando já há tanto tempo. E o garoto bem educado, se preparando para ir para a faculdade. Uma pessoa também expressando gratidão, e a gente também expressa gratidão, e as pessoas expressam também, e a gente vê a diferença que faz na vida das pessoas. Ela colocou, olha Marcelo, nas dificuldades que eu tenho de trabalhar com limpeza, enfim, esse salário que veio, esse benefício que veio, foi fundamental para eu conseguir encaminhar bem a minha criança. Perfeito. Então a mensagem final que eu quero deixar para o pessoal de casa, Silvio, é a seguinte: se você conhece pessoas que estão em situações de extrema vulnerabilidade social,
pessoas que estão com problemas de saúde graves, pessoas que estão em idade avançada e já não conseguem mais, em virtude disso, trabalhar. Se você vê essa situação de miséria, saiba que existe a Previdência Social, que a Previdência Social está aqui para impedir que a gente tenha regressos sociais, para fazer com que nós tenhamos progresso social. E se você se depara com uma situação dessa, encaminhe para um advogado especialista, porque vai ter um olho clínico, esse profissional, para verificar as possibilidades, as coisas que aconteceram na vida daquelas pessoas, que foram os pontos chaves que podem ser utilizados agora para resgatar essa dignidade, para resgatar essa condição de sustento. Muito bem, tocaste num ponto importante aí, eu quero acrescentar um outro. O ponto importante que tu tocaste é a questão, né, de que as pessoas que estão em uma situação dessas procurem alguém que conheça, especializado no assunto. Veja bem, 2 grandes exemplos, né? Pode ser o seu também. Então, é fundamental isso aí. Outra coisa, esse país é um país muito rico, né? O dia que nós descobrimos que o grande inimigo nosso, que o dia que ele for vencido, nós poderemos ter uma previdência robusta, financeiramente autossustentável, é acabar com a corrupção nesse país. Todos os países do mundo, eu sou professor de História do Pensamento Econômico, os países que se desenvolveram, eles tiveram baixos níveis de corrupção. Nós, do Brasil, temos um nível elevadíssimo de corrupção e é preciso termos essa consciência. Acabar com a corrupção é difícil, mas reduzir a níveis que sejam toleráveis, que é difícil, o ser humano nós sabemos como é fundamental para que nós possamos ter recursos previdenciários, recursos administrativos, recursos financeiros, capazes de até amparar aqueles que mais precisam. Obrigado, Marcelo, pela tua presença aqui e sucesso cada vez mais. Assino embaixo dessas tuas palavras finais, realmente é o caminho da evolução social e agradeço mais essa oportunidade, aí estamos sempre às ordens. Muito bem. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre o seu direito, gostaria de falar sobre direito do trabalho, mais especificamente no ponto de reconhecimento do vínculo empregatício. Por que a importância do reconhecimento do vínculo empregatício? Pois com o reconhecimento, o empregado irá fazer valer os seus direitos trabalhistas, aqueles que estão na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Para tanto, o empregado deve conseguir comprovar alguns requisitos para ter esse reconhecimento de vínculo, que só é via judicial. Ou seja, ele tem que provar que há pessoalidade na prestação de serviço, ele deve comprovar que há onerosidade nessa prestação de serviço, ele deve comprovar também que aí existe uma subordinação entre o empregador e o empregado e também deve reconhecer o caráter não eventual, ou seja, diariamente ou então mais de 2 vezes por semana para reconhecer esse vínculo empregatício. Da mesma forma que essa prestação de serviço deve ser feita para a pessoa física. Nestes casos, você tem aí o reconhecimento do vínculo empregatício que ensejará os direitos trabalhistas. Para tanto, você deve procurar um profissional, um advogado de sua confiança que atue no direito do trabalho para ingressar com uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício e aí fazer valer os seus direitos de trabalhador. Essa é a dica de hoje. Eu sempre digo que a questão imobiliária, previdenciária, que tudo tem muito a ver com o programa, a história deste programa que está há 23 anos no ar. Economia e Desenvolvimento é um programa que também foca sobretudo essas coisas que dizem respeito, né, a nós, a nossa família, nossos filhos, nossos netos, enfim. É algo que envolve toda a família e é um assunto importante e muitas vezes não é muito bem entendido. As pessoas têm muito conhecimento, mas não entendem muito bem como é que acontecem as coisas. Eu estou aqui com o Armando Fontana, que é presidente do Sindimóveis. Armando, obrigado pela tua presença uma vez mais.
E assim, ó, eu converso, tenho muitos amigos, entre os quais o Armando, corretores de imóveis, e eu vejo, né, o Armando, que a função de corretor de imóveis, que se profissionalizou, hoje o camarada tem uma certa qualidade, ela exige também o conhecimento de princípios de economia, de urbanização, de arquitetura, de engenharia. É importante isso, né? Oi, Silvio, agradecer o teu convite mais uma vez. E vamos aqui falar então sobre essa parte da profissão de corretor. Realmente a profissão de corretor de imóveis não é só chegar ali num plantão e mostrar que um decorado que é isso, que é sala, cozinha e banheiro. Tem muito mais do que isso, ela é muito maior do que isso. É por isso que as comissões também são boas, o percentual nosso é bom, é grande, para um profissional que tem conhecimento da causa, né? Então eu digo assim, o corretor de imóveis, ele não é só aquele demonstrador do imóvel, ele é motivador, ele é um camarada que ele tem que conhecer um pouco de engenharia, ele tem que saber imaginar num terreno o que pode ser feito ali, como é que pode ser feito, ele tem que entender um pouquinho de arquitetura também, para ver o que ele pode sugerir para o cliente, né? Ele é um psicólogo, viu, seu? Também é psicólogo, tá? Porque o camarada está falando ali, o casal está discutindo, não, esse imóvel serve, esse terreno não, esse imóvel não serve, esse terreno serve, nós queremos um terreno mais aqui ou mais ali, um terreno plano, um terreno acidentado, porque nos loteamentos tem loteamento com terreno plano, ou quase plano, e tem terrenos acidentados, ou em aclive ou em declive, né? Até eu tive num lançamento de um amigo meu lá em Canela, não foi agora, foi há mais tempo. Lá o cara quase não conseguia ficar em pé. O camarada andava dentro do loteamento numa 4x4 lá, porque era terrível a coisa, mas é o lugar que dá mais bonito as casas, a paisagem fica tudo muito bonito. Né? Então eu digo assim, o corretor também tem que ser um pouco de padre, um pouco de pastor, receber ouvir o cliente. Eu até falei um outro dia, assim, ó, quando tu escuta o cliente, é que nem quando eu, lá nos meus idos de antigamente, vamos dizer assim, para não dizer nosso quanto tempo, mas há mais de 40, 50 anos, eu fazia judô. Então o professor nosso disse assim, ó, nós temos que aproveitar a força do adversário para derrubar ele. Porque quando ele vem para cima de ti, tu tem que pegar aquele embalo dele, dar um joguinho, derrubá-lo no chão. Reverter a força dele, não contra ele, não contra ti. É contra ele. Tá? Então, o que isso quer dizer com isso? Quando o corretor escuta o que o cliente quer dizer, normalmente o corretor fala demais, as pessoas normalmente falam demais. Ele tem que escutar mais, prestar mais atenção no que o cliente tem para oferecer. Essa é a força que ele vai derrubar. O cliente quer um imóvel assim, então ele tem que ter aquela perspicácia de entender o que o cliente quer dizer e daí dá a informação aqui, ó, eu tenho para o senhor, conforme a sua situação, eu tenho esse imóvel assim, tá? Voltando àquela situação do terreno que eu falei, aclive ou declive, tá? Eu certa vez estava num empreendimento aqui na Zona Sul, era um loteamento, terrenos com vista do Rio Guaíba, né? E eu liguei para um cliente, tinha me visitado antes, que era um terreno ali e tal, daí eu não tinha naquele momento aquele tipo de terreno. Daí veio um cliente do interior, eu tenho o terreno tal, eu quero vender. Eu perguntei, quanto o senhor quer pelo terreno? Eu quero 120 milhões, acho que na época, que era a moeda aí na época, de cruzados, eu acho que era. Daí eu digo, muito bem. Daí eu peguei e sentei na minha máquina de escrever e datilografei um contrato de compra e venda ali. Por isso que eu digo, o corretor tem que ser um pouco de advogado, saber fazer um contrato. Tá? Então, fiz o contrato de compra e venda, dei 20 milhões na época de sinal e o resto programei para 30 dias. Eu não tinha esse dinheiro para pagar, mas eu tinha certeza no que eu podia colocar no mercado, né? Daí eu chamei esse cliente, que tinha ido lá uns dias anterior, digo, ó, viu o seu nome dele? Não posso, não esqueço. Vem aqui que eu tenho um terreno bom para ti. Peguei meu carro, subi no loteamento, parei na frente do terreno e ele apontou para mim, Armando, eu quero um terreno desse aqui, ó, de frente para o Guaíba, que eu esteja na frente da minha casa enxergando todo o rio ali. Eu digo, olha, Wilson, realmente é um bom terreno, esse aí e tal, mas eu vou dizer uma particularidade da coisa. Se tu comprar um terreno que esteja fundos para o rio,
Tu vai fazer uma piscina no fundo da tua casa, tu vai estar na privacidade do teu lar ali, com a tua esposa ali, tu na beira da piscina ali, tomando um uísque, um chimarrão, e vai estar privativo, ninguém vai estar te olhando aí e tal. Ele olhou, parou, pensou, que o meu terreno era muito declive, era forte o terreno. E na parte de trás do terreno não tinha nada atrás, tinha uma área verde, e depois tinha o escritório da empresa, mas num corte do morro, então dava uns, tipo, 5, 6, 10 metros de altura ali, então jamais a rua de baixo taparia a visão desse terreno. E ele vou trazer um arquiteto aí. Ele trouxe um rapaz, um arquiteto, e o arquiteto, acho que um menino fazendo ainda arquitetura, disse, olha, se fizer um terreno aí, botar 2 paredes de pedra, não vai segurar a serra para emparelhar esse terreno. Eu digo, não, mas esse terreno tu não tem que emparelhar. Esse terreno realmente tu tem que fazer ele aproveitar esse declive dele. E eu vou te ensinar como é que se faz um terreno aqui, uma obra aqui, e tu vai fazer, se tu quiser cercar, tu vai cercar com parede de cutelo. E ele, como é que é, Armando? Digo, bom, nessa primeira entrada tu vai fazer a tua casa assim, nesse primeiro caimento, no segundo caimento tu vai fazer a entrada do carro por trás da casa. Então tu vai ter um garajão ali, quase que toda o tamanho da casa vai ser aquele espaço embaixo ali. E depois no terceiro, no outro nível, daí tu faz uma laje em todo o terreno. Terreno grande de 500 metros quadrados. E tu faz nessa laje tu faz uma piscina embutida aí, tá? E tu faz também nessa laje, tu deixa um buraco, um vão ali, vai fazer uma escada e aproveita embaixo dessa laje todinha, tu aproveita e faz uma adega, um depósito, tudo que tu quer ali embaixo ali, deve ter mais de, possivelmente, 200 metros de vão ali embaixo ali. E daí se tu quiser cercar, se tu achar importante, não tem nem acesso, não tem como chegar acesso, mas tu pode cercar com um tijolinho de cutela e pronto. Então, tu aproveitou o negócio ali. Então, o que eu quero dizer com isso aí, Silvio? O corretor tem que ter força, tem que ter conhecimento da coisa. Tem que ter muita sensibilidade, inclusive em ouvir e despertar nele, no comprador, né, no caso, a atenção porque tu está mostrando para ele. Né? Eu tinha que vender o meu produto, que claro, eu tinha. É verdade. Se eu tivesse sol da frente, eu diria, realmente é maravilhoso esse terreno da frente, que tu senta na frente de casa e está olhando o rio. Mas o meu terreno era ao contrário. Então, eu tive que modificar o pensamento do cliente. Ele tinha ido com a noiva dele na época e a sogra dele. E daí, pô, realmente é isso aí. Convencer a sogra, né? Convencer a sogra, mas é isso aí. Enquanto tu dá privacidade para a família, é outra coisa, né, Silvio, tá? Então, eu digo assim, o corretor tem que conhecer o seu produto. Ele tem que conhecer do seu produto, em qualquer imóvel que ele vender, ele tem que, se ele conhecer o produto, ele está na frente de qualquer pessoa. Às vezes, um corretor não consegue vender um imóvel que um outro corretor consegue vender um imóvel que um outro corretor já mostrou e não conseguiu vender, faltou argumento. Tu tem que ter argumento, tem que conhecer o produto, que é fundamental. Só vende quem conhece. Essa é uma regra milenar. Tu tem que ter esse conhecimento, mas tem que ter esse chamado poder de convencimento, que aí implica tu ter esse conhecimento de princípio de psicologia, de urbanismo, né, de paisagismo, de todas essas coisas, porque aí tu vai ter o argumento, como tu diz assim, de convencer o cara. Convencer o cara, é bem isso aí. Tu está mais poderoso para convencer o camarada. Está mais forte, né? Tem informação também do cliente para mudar um pensamento dele, né? Isso também, né, Armando? Isso também, de certa maneira, para você, telespectador, aí, que está, de repente, querendo fazer um negócio, comprar, vender e tal, a necessidade de ter esta consultoria de alguém que tem essa sensibilidade de mercado, tem o conhecimento do mercado, tem o talento de ter este entendimento de como é que as coisas funcionam e esse poder de persuasão. É bem isso aí. O conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo, né, Silvio? Se bem aplicado, né? Aí que está no outro. Às vezes tem gente que tem conhecimento, mas não sabe aplicar esse conhecimento. Exatamente. E vocês têm essa formação. A gente tem, como eu digo assim, eu tenho 47 anos de corretagem, né? Então a gente já aprendeu alguma coisa. Já levei muito na cabeça também, já perdi muitos negócios também, mas lá atrás, porque não saber convencer o cliente, não saber escutar, não saber esperar uma informação do cliente, não é? E é por isso importante, né, o papel que o Sindimóveis realiza, inclusive na qualificação dos corretores. Né? Vocês trabalham muito isso, né? Exatamente. Hoje nós temos lá vários cursos, né? Temos o curso
que eu sempre chamo a atenção, o curso de avaliação imobiliária. Dá direito ao corretor ser perito avaliador, vai trabalhar para um juiz aí, para fazer avaliações judiciais. Tá? Vai ganhar um dinheiro muito bom daí em cada peritagem que ele vai fazer, não é? Então o sindicato está aberto aos corretores de imóveis para fazer, esse curso está sempre aberto, aguardando um número mínimo de candidatos para a gente ministrar o curso, isso aí, né? Então a gente convida os corretores que queiram se aperfeiçoar cada vez mais, porque hoje, a gente vai saber hoje mais do que sabe ontem. Com certeza. E amanhã vai saber mais do que hoje, não é? Porque a gente tem um pouquinho mais de experiência cada dia que passa da vida, né? Para encerrar, é importante, eu sempre digo isso aí, você que é corretor de imóveis, se filiar ao sindicato. Exatamente. Tá? É isso? O sindicato está aberto, nós estamos fazendo sempre campanha de novo sócio, o sindicato precisa do apoio de cada um. Só para deixar também dito que nós estamos fazendo uma plataforma de imóveis para o corretor botar os seus imóveis ali, ele vai botar o seu imóvel, para o associado ele não vai pagar nada para colocar os seus imóveis ali, os clientes vão entrar na plataforma tipo as que já existem aí no mercado, né? Só que vai ser de graça para o corretor, e vai ser direta para o corretor. Então, com a chancela do Sindimóveis, que é importante, da entidade por trás, né? Se algum corretor ainda tiver alguma sugestão, até por não para a plataforma, mas é a plataforma de imóveis para venda, né? Perfeito. Nós estamos aí aguardando alguma sugestão também. Armando, parabéns pelo teu trabalho lá no Sindimóveis, que merece realmente um presidente como tu, que é um camarada, um executivo, né? E traz vantagens para quem é associado ao Sindimóveis. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Silvio, hein? Muito bem. Muito bem, nós ficamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, desejando a vocês uma bela semana. Semana que vem um novo encontro. Até lá.